Hoje eu tô aqui finalmente pra falar do filme Matrix 4. Assisti o filme e vim contar aqui o que eu achei pra vocês e dar uma explicada em algumas coisas. Aviso logo de antemão que esse vídeo contém spoilers, então não esquece de curtir e seguir o canal, porque eu tô sempre trazendo o vídeo das novidades. Primeiro, vocês sabem que eu gosto de adiantar se eu gostei, se eu não gostei, e eu adorei. Eu achei que Matrix 4 foi um filme assim maravilhoso. E vamos então dar uma pequena dissecada nele. Primeiro que o nome do filme é Matrix Resurrections, ou seja, alguém vai ter que ressurgir, já que para o Neo tá de volta, tanto ele quanto a Trinity precisariam ter realmente revivido. Porque no final do último filme, até então, né, tinha dado a entender que eles estavam mortos. E realmente é o caso, tá? Eles tinham morrido, mas as máquinas conseguiram trazê-los de volta. Ah, mas como... Gente, é Matrix. É Matrix. As máquinas o trouxeram de volta. E essa é a primeira coisa que eu quero comentar com relação a esse filme. Muita gente estava questionando, mas isso não se encaixa em tal coisa. Mas isso não se encaixa em tal coisa. Quem dirigiu o filme foi a Lana Wachowski. A Lana foi uma das irmãs que dirigiu os 3 filmes de Matrix. Ou seja, ela veio novamente, é do universo dela, da cabeça dela. Por que a Lily não estava presente? Foi uma questão pessoal, tá? As 2 irmãs perderam os pais nos últimos anos, então a própria Lily comentou isso, que para ela ia ser uma sensação diferente. A Lana, quando foi perguntada sobre o filme, sobre trazer de novo um Matrix, ela comentou que seria como um escape, talvez, algo do gênero. Então, ela conseguiu pegar aquela dor da perda e jogar para essa produção. Já a Lily não, ela comentou que ela teria uma resposta completamente diferente, que para ela iria trazer coisas ruins. Então, não foi questão de briga, não foi questão contratual, foi realmente isso. E não é a primeira vez que isso acontece. Lembrem lá do Zack Snyder com relação ao Liga da Justiça. Ele tinha acabado de perder a filha, então assim, não vamos tentar achar chifre em cabeça de cavalo. Realmente, a Lana veio e ponto. A Lana, ela era um dos cérebros principais para esse filme, então não tem nenhum problema em ver apenas ela, até porque, gente, elas são irmãs. Então, mesmo antes da Lily dizer que não iria entrar no projeto, elas já haviam conversado sobre isso. Mas aí temos uma outra questão. Só porque são elas, no caso, elas que foram os cérebros, tudo veio da cabeça delas, quer dizer que vai sair bom? Não necessariamente. Um grande exemplo disso é Animais Fantásticos. Especialmente o segundo, o Crimes de Grindelwald. Por quê? A J.K. ela estava envolvida no processo, obviamente, mas ela contradiz muita coisa do universo que ela mesma criou em Harry Potter nesse segundo filme. E isso traz muito problema para os fãs. Isso não acontece aqui. Muitos questionamentos que as pessoas trouxeram, mas isso, mas aquilo, contanto que aquilo seja explicado dentro do próprio universo, gente, tá tudo bem. E tudo nesse filme é explicado. Tudo nesse filme faz sentido desde o universo de Matrix. Não tenta trazer Matrix para o mundo real, apesar de que esse filme ele traz muitas críticas que são pertinentes na nossa sociedade, mas não tenta trazer Matrix para o mundo real e tentar explicar, que não vai ter explicação, gente. É Matrix. E o que acontece então? O Neo, aqui de novo Thomas Anderson, mais uma vez, vai precisar tomar a decisão. Quem assistiu o trailer já viu que tá batido a história da pílula. Então, realmente, o que acontece aqui? Que era um ponto até do trailer em que é citada a própria Matrix dentro do trailer. De como que tá funcionando isso. Por quê? É como se o Neo, aqui Thomas Anderson, no mundo que ele tá vivendo, no caso na Matrix que ele tá vivendo, ele é um programador em que ele criou um videogame chamado Matrix. Então é como se tudo que ele tivesse passado na vida dele mesmo fosse produto da imaginação dele num videogame. E aí as máquinas conseguem trazer isso muito bem porque ele tem um analista com quem ele conversa sobre isso. Então, por isso que é possível essa conversa. Então o Neo, ele é mantido ali daquela forma, naquele universo, naquela realidade.
Obviamente que vai aparecer alguém e vai libertar o similar ao que aconteceu no primeiro filme. Esse filme, mais uma vez, traz muitos paralelos com Alice no País das Maravilhas. Então, você vai ver muita presença de borboleta, as cores, não só o coelho, mas tem muita coisa ali presente da obra do Lewis Carroll, muitas referências, e eu achei isso bem interessante. Mas, esse filme ele é muito mais que apenas algumas referências. Claro, a história é exatamente a mesma? Não é exatamente a mesma. Porque dessa vez, a Trinity, ela não tá a par da situação como estava antes. É meio que o oposto que acontece agora. Mas vamos falar um pouco separadamente de algumas coisas aqui. Primeiro ponto. Não sei se vocês estão lembrados do motivo pelo qual os humanos são presos, né? Por que eles vivem numa Matrix ou numa realidade alternativa? Porque as máquinas que agora dominam o nosso mundo, elas usam nós, seres humanos, como baterias. Ou seja, nós geramos energia e essa energia é utilizada para fazer com que as máquinas funcionem. No caso, nós somos a fonte de energia das máquinas. E aqui continua. Então, tudo isso é explicado, tá? É bem amarrado. Temos uma nova Matrix em que, apesar desse vídeo ser sem spoilers, eu não quero estragar tudo, não quero dissecar tanto aqui, mas existe um motivo pelo qual a Trinity e o Neo foram ressuscitados, porque a ligação entre eles é muito forte, eu já vou falar dos dois, tá? Então, as máquinas perceberam que juntos eles conseguem produzir muito mais energia, que vivendo tal tipo de situação, tal tipo de realidade, o raciocínio deles ou a mente ia produzir tal tipo de energia. Essa questão de dissecar a mente humana, as Wachowski fazem muito bem. Se vocês lembrarem, as irmãs Wachowski foram quem produziram e dirigiram a série Sense8. E se você assistiu Sense8, você vai reconhecer várias carinhas nesse filme. Muita gente fez até uma piada de que pegaram a galera de Sense8 e jogaram lá. Mas na real, a Lana, ela falou, isso foi dito em entrevistas, que ela queria trabalhar nesse filme com quem ela já tinha trabalhado. Então todos os atores que estão ali são pessoas ou que já estavam em Matrix ou em uma outra obra, alguma situação que conviveu com a Lana. Então, além da galera de Sense8, que só do cluster a gente tem 3, então o Wolfgang tá lá, o Will tá lá e o Capheus também tá lá, o segundo Capheus lá da segunda temporada. A Daniela também tá lá e uma outra pessoa que você vai reconhecer é a Wandinha. A Wandinha lá, Wednesday, da família Addams. Ela trabalhou com a Lana no filme Speed Racer e claro que para esse filme não foram divulgadas muitas informações, então você chega no cinema meio sem saber de muita coisa. Mas é um elenco assim de peso que já chama atenção para o filme. Mas um ponto foi muito criticado, que foi a questão do Morpheus. Por que o Morpheus é um ator diferente? O ator não quis aparecer. Não, gente, não tem nada a ver com isso. A questão do Morpheus ser uma pessoa diferente já era uma coisa prevista antes, já era questão de roteiro, de ser uma outra pessoa, por motivos que estão explicados no filme. Então, não é como se agora o Yahya estivesse trazendo uma versão do Morpheus anterior. Não. É o Morpheus, mas é um outro Morpheus. E assim, gente, o Raio Negra não tem o que reclamar dele, pra mim tá ótimo. O Agente Smith também, tá? É uma pessoa diferente, também não vou reclamar de maneira alguma. De verdade, o casting desse filme é maravilhoso. É o primeiro ponto grande, assim, porque ele já chama atenção e eles têm uma relação muito boa. Claro que temos alguns personagens novos, então principalmente a Bug. A Bug aqui, ela vai fazer o papel de ir atrás do Neo e explicar tudo. De, você tá vivendo na realidade, babá. Uma coisa interessante é que a atriz quase que não tava em Matrix. Ela meio que, por alguns motivos, precisou ficar entre Matrix e Shang-Chi, em que ela quase foi a Shang-Li. Mas acho que tudo terminou, tudo caminhou para o ponto certo, porque aqui eu achei que ela ficou maravilhosa. E um outro nome também. Gente, até a Priyanka Chopra aparece nesse filme. Com um papel bastante importante, mas eu já vou falar aqui um pouco dos personagens em geral desse filme.
Algumas coisas que eu acho que é interessante pontuar é que quando você vai assistir um filme de Matrix, é tipo Velozes e Furiosos. Você já espera que vai ter mentira no negócio. E claro que ia ter um monte de mentira. Claro que o Keanu Reeves vai vir cheio de poder. Gente, o que é aquele homem? Maravilhoso! Eu não tenho o que falar do Neo. Realmente eu não tenho o que falar. Eu sinto que aqui o Neo, apesar dele ser aquele salvador, blá 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 blá, ele veio com um pouco mais de realidade. O filme todo em si, eu senti que ele veio com um pouco mais de realidade. Continua sendo ficção científica, obviamente, mas nos figurinos, muito menos látex. Eu até comentei no meu vídeo de Homem-Aranha que eu sinto que o cinema vem trazendo as coisas um pouco mais palpáveis pra nós. Então, claro que fica legal de você visualizar aquela galera de látex e tal, mas vamos brincar que ali não é nada funcional. Então eu sinto que as coisas estão bem mais realistas, bem mais dia a dia mesmo. E a Trinity. Na verdade, o amor dos dois é muito do embasamento do filme, da relação dos dois, dessa conexão que eles têm. Não que a Trinity não tivesse tido foco antes. Ela teve sim, claro, porque ela é uma das principais da franquia. Mas eu sinto que aqui ela foi mais livre. Eu acho que não apenas pelas decisões que ela precisa tomar nesse filme, mas eu sinto que de fato a personagem teve mais liberdade. Eu amei como ela apareceu nesse filme. Eu acho que realmente entre ela e o Neo, eu preciso dizer que ela teve um pouco mais de foco em algumas situações. Não tô reclamando, tá? De maneira alguma. De modo geral, acho que o filme fica bem equilibrado. Até porque são muitos personagens pra você trazer de volta. Alguns são trazidos de volta de maneira muito rápida. Como, por exemplo, o Merovingio. Após os primeiros vislumbres lá do Merovingio nesse novo filme, houveram muitas críticas. Mas honestamente eu adorei como ele apareceu. Ele aparece numa situação num lugar completamente diferente do que ele estava na trilogia. Lá nos primeiros filmes. Por quê? Porque antes ele tinha poder. Mas quando o Neo foi lá e destruiu a Matrix, muita coisa mudou. Tanto que ele não aparece muito satisfeito. Porque meio que houve a quebra ali do poder da hierarquia. E tudo deu meio que um reboot ali. Então, ele perdeu o seu lugar de honra, seu lugar de poder. E uma outra pessoa também que mudou muito foi a Sati, a Priyanka Chopra. Quando a gente percebe quem que vai ser aquele personagem, dá pra você entender um pouco da importância dela naquela história. E já havia sido dito, o oráculo já havia comentado que a Sati ia ser importante. Lembrando que a Sati, ela não é uma pessoa, ela é um programa e ela não deveria existir, porque ela foi criada por 2 outros programas, ou seja, meio que de forma bem grosseira, 2 programas que se amavam resolveram criar a Sati, ou seja, os pais dela a criaram como uma forma, um simbolismo do amor, e ao serem descobertos, os pais dela foram assassinados. Então, querendo ou não, ela tem uma parte muito forte de vingança. E a maneira que ela faz, né, que ela encontra pra fazer isso, é ajudando o Neo de certa forma. Então, quando já havia sido divulgado que a Priyanka ia aparecer como essa personagem, já dá pra perceber então que tudo foi muito bem amarrado. Mais uma vez eu preciso reforçar, eu sinto que não foi uma coisa feita apenas pra ganhar dinheiro, sabe? Que é uma coisa interessante que até o próprio filme brinca com isso. O filme ele faz muitas piadas. Tem até quase uma quebra da quarta parede, digamos assim, em que ele brinca com a própria existência, ele brinca com muitas coisas. E, apesar de todas essas brincadeiras, eu não sinto que esse filme seria um filme descartável, por exemplo, tá? Acredito que ele veio no momento certo, da maneira certa e com o carinho que foi necessário. Porque, gente, Matrix revolucionou o cinema. Então, querendo ou não, você trazer mais um filme de Matrix, continuação ainda mais, olha o peso que é isso daí. Mas, eu acredito que fez super jus. E, honestamente, se fosse ter uma continuação na mesma vibe, eu apostaria que ia dar bom também. Um diferencial muito grande desse filme é a situação em que se encontram as pessoas e as máquinas.
Se vocês lembrarem da trilogia original, os seres humanos eram arqui-inimigos das máquinas. Uma outra pessoa que a gente tem aqui que volta, que é a Jada Smith, claro que ela vai voltar bem mais velha, né? Isso já havia também sido divulgado no trailer, ou seja, já dá uma ideia bem boa da passagem de tempo ali. É que eles não estão mais em Zion, eles estão agora em um outro refúgio e agora existem máquinas que os auxiliam. Isso eu achei sensacional, porque realmente é interessante para não ficar aquela coisa tanto preto no branco, aquela coisa 100% separado, mas não, existem máquinas que auxiliam, existe um meio termo e a junção dos dois faz a vida melhor. Eu acho que isso foi o ponto principal desse filme, não trazer seres humanos e máquinas como arqui-inimigos assim absurdos, não, mas que quando coexistem, existe uma harmonia que super vai funcionar. No geral, eu tenho muito mais elogios do que qualquer coisa para esse filme. Já comentei aqui da relação do Neo com a Trinity. Eu sinto que, apesar de não ser um romance romântico, querendo ou não, é uma história de amor, esse filme. Não apenas o amor pela humanidade, o amor romântico. Envolve amor de mãe, envolve amor de amigos. É um filme que ele é muito mais do que apenas cenas de ação, que não me entenda mal, você vai ter. Você vai ter lá o Neo segurando as balas, você vai ter cena de voo. Isso a gente quer, mas a gente também quer ver muito mais por trás. E honestamente, eu acho que o roteiro desse filme entrega aquilo que ele promete. Acho que a Lana, mais uma vez, ela se superou. O filme realmente é muito, muito bom. E um ponto interessante é que, analisando a primeira trilogia e analisando aqui, claro que o estilo de efeitos especiais da Matrix é aquela coisa meio parece realidade, mas ao mesmo tempo não, porque querendo ou não é tudo uma realidade inventada. Então é um ponto interessante porque eu acho que mostra a qualidade em que os filmes anteriores foram feitos. Claro que você vai sentir uma diferença, principalmente em qualidade de imagem, né? Agora você tem um filme em 4K, coisa que na época você não tinha. Mas em termos de efeitos especiais, existem alguns filmes que você para pra analisar, você tem que soltar o chapéu. Tem que tirar o chapéu e dizer realmente esse filme é maravilhoso. Por exemplo, A Múmia. A Múmia é um filme atemporal. Não importa quantas vezes você assiste aquele filme, que é da década de 90, final da década de 90. E os efeitos são muito bons. Então, quando você compara um filme que está em 2021 com o último filme de Matrix, olha, claro, assim, vai ter uma diferencinha ou outra. Por exemplo, A Cidade das Máquinas. Agora realmente é uma coisa bem mais visual no sentido de convincente. Acho que A Cidade das Máquinas agora ela tá bem mais convincente, bem mais recheada, você vê bem mais a fundo do que você via antes. Mas olhando de forma geral, eu acho que esse quarto filme, além de funcionar por si só, ele meio que reforça a qualidade dos seus anteriores. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou desse filme de Matrix, se achou que precisava, que não precisava. Um beijo e até a próxima.